Trabalho, faculdade, que fase? Que fase! Leve a vida numa Honda. Nova Bis e Elite. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoil Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoil, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa PAI, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. O pior ódio é o que se disfarça de amor. Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba. No recente comparativo da revista Quatro Rodas, o Tigo 7 Pro superou o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross por larga margem. O Tigo 7 é mais equipado, com melhor aceleração e estabilidade, maior espaço interno e porta-malas, maior tela multimídia e, cá entre nós, mais imponente e atualizado. Tigo 7, melhor do que Corolla Cross e Compass. Não se engane, Quatro Rodas não mente. Fique com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês pelas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook e também nos canais de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. E o programa de hoje vai ser super especial, porque nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante e que muitas vezes tem assolado muito a nossa saúde física. Então eu vou trazer para vocês hoje para que a gente possa falar sobre estilo de vida e prevenção na nefrologia, que é uma especialidade super importante hoje na nossa vida, mas que muitas pessoas infelizmente ainda não conhecem. E eu vou trazer aqui para falar sobre esse assunto super importante, Dr. Iago Marques, que é médico, nefrologista, e ele vai poder tirar todas as nossas dúvidas em tudo que a gente entender que vai ser preciso para que a gente possa aprender sobre a importância da nefrologia na nossa vida. Seja bem-vindo, doutor Iago.
Muito obrigado, Deise, e a todos que fazem a TV Sol. É um prazer estar aqui para conversar de um tema tão importante que é a nefrologia e que acomete muitas comorbidades e pioram esse contexto e é tão prevalente na nossa sociedade, né? Exatamente. E para que a gente possa conhecer um pouco sobre quem é Iago Marques, eu quero que você possa se apresentar um pouco para a gente e dizer quem é você. Bom, eu sou médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, em João Pessoa, me formei em 2019. Logo em seguida eu fiz a residência de Clínica Médica pela Secretaria Municipal de João Pessoa, concluí em 2022 e eu fui para São Paulo nesse ano. Lá eu pude trabalhar e estudar em diversos hospitais na área de terapia intensiva. E logo em seguida eu prestei prova para a residência de nefrologia, fiz lá a residência no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e concluí este ano, em fevereiro, e retornei para Paraíba para assim começar minhas atuações por aqui. Eu sou de Souza, na verdade, nasci lá, passei a infância, fui para João Pessoa desde a época do ensino médio e tudo, e minha relação com Patos é da minha esposa, Natália, que é médica também, e aí depois desse retorno e programação familiar, a gente veio aqui para Patos e graças a Deus em menos de um mês estou sendo muito bem acolhido e falando mais e trazendo a público sobre essa especialidade que é mais rara e que tem tantos estigmas, né? Então o intuito hoje é a gente conversar sobre isso, sobre prevenção. Sim. E tentar quebrar, desmistificar esse estigma que o nefrologista tem só atrelado à diálise, né? Sim, exatamente. Então, Patos ganhou um nefrologista, né? Finalmente. Que era uma coisa que a gente falava antes do programa iniciar, que Patos tinha uma necessidade muito grande, né? De ter um especialista em nefrologia. E eu quero, doutor Iago, que você comece explicando pra gente o que é que a nefrologia estuda. Então, o nefrologista, ele lida diretamente com o sistema urinário, né? A gente muitas vezes tem uma confusão, às vezes o próprio paciente, ele tem dúvidas do que o nefrologista faz e o que o urologista faz. Mas são duas especialidades distintas, a minha é mais relacionada à clínica e o cirurgião, que é o urologista, ele é relacionado às causas cirúrgicas, né? Então, de certa forma, o nefrologista, que é um clínico, ele investiga a origem das patologias, sabe o porquê daquele determinada situação acontecer e nós fazemos a parte propedêutica, investigativa de cada doença, né? Então, o cirurgião ele tem um escopo a mais em relação a essas cirurgias e essas correções mecânicas mesmos, e nós clínicos ficamos todos com essa parte de investigação, de acompanhamento de determinadas doenças específicas do rim. Exatamente, que maravilha. E a gente, para que a gente possa entender um pouco sobre quais são esses principais sinais e sintomas da insuficiência renal crônica, que é uma coisa bastante corriqueira que a gente fica vendo hoje, né? Principalmente aqui em Patos, que nós temos um centro de hemodiálise e a gente percebe que é sempre lotado. Então, a doença renal crônica, a gente até comentou recente agora nesse mês de março, onde a gente comemora o Dia Mundial do Rim, a conscientização foi justamente sobre essa dificuldade no diagnóstico da doença renal crônica, porque muitas vezes os pacientes não dosam sua creatinina no sangue, né? Que é um exame simples, barato, de fácil acesso, e é o que diz diretamente da taxa de função do rim, a porcentagem que o rim funciona, né? Então, o problema já começa por aí, para esse diagnóstico tardio, sobretudo para os pacientes de risco, se tem problema de pressão, de diabetes, que são mais idosos, acima de 60 anos, e que têm problemas cardiovasculares, eles estão em um risco maior, mais expostos a essa função renal diminuir sua função mais rapidamente, né? Então, a gente na conscientização atrelou essa dosagem de creatinina e os sinais e sintomas, eles são muito tardios, né? Por isso que a gente insiste tanto da importância desse acompanhamento, porque os pacientes, quando vêm a ter sintomas por conta da doença renal crônica, o rim no geral está funcionando menos de 30%. Então, se for esperar ter sintoma de inchaço, de pressão alta, de náuseas, de perder a vontade de comer, ficar mais enjoado, então vai ser mais tardiamente e não vai ter como o nefrologista agir de maneira precoce para tentar evitar tudo isso ter se instalado, né? Então, os sinais e sintomas são mais tardios mesmo.
E aí a gente precisa desse acompanhamento, que é justamente para agir de maneira antecipada para que o paciente não tenha uma perda de função do rim muito importante. E qual é a hora que a gente pode acender a importância de dizer eu preciso procurar um especialista da nefrologia? Como é que a gente pode entender? Porque até então, quando a gente sente alguns sinais e sintomas como esse que você acaba de relatar, a gente pensa em várias coisas, né? Mas como é que a gente pode se direcionar, mais ou menos, para que a gente possa procurar um nefrologista? Então, os sinais diretos de inchaço, de alteração na urina, uma coloração mais escura, avermelhada, uma urina que espuma muito ao urinar, pode ser sinais diretos que podem ter outras coisas acontecendo no rim que não estão boas. No geral, esse xixi espumando, um valor de proteína elevada no sumário de urina, são sinais diretos de que precisa procurar um nefrologista para tentar entender a causa disso. Sangramento na urina também é uma das causas muito importantes. Isso direcionado às patologias urinárias, né? A gente vai ter um escopo aí por infecções urinárias, algumas glomerulopatias, que são alterações específicas do rim, que gera uma perda de sangue e de proteína, que é o que gera essa espuma na urina muitas vezes. Então, se o paciente tem inchaço, perda de sangue, espuma na urina, pode ser sinais diretos que o rim pode estar afetado, inflamado nesse sentido. E aí, os outros sinais e sintomas são específicos de cada grande síndrome que a gente chama, né? Os cálculos renais, por exemplo, as pedras nos rins, podem dar sintomas mais de dor na região lombar, que podem acontecer nessas situações. Sangramentos também urinários podem estar presentes quando tem pedra no rim. E a da doença renal crônica fica mais específico quando está mais tardiamente, com o rim funcionando menos, né? Então, no geral, essas alterações são indícios de que o rim pode não estar funcionando muito bem e que precisa passar por uma avaliação médica. E aí você já tocou no assunto do cálculo renal, né, que é a famosa pedra nos rins, que a gente também vê que é algo muito comum na vida de muita gente. E o que, de fato, é esse cálculo renal e como ele surge? Então, as pedras nos rins, que é algo que é até subdiagnosticado como etiologia de doença renal crônica, né? Muitos pacientes passou a vida inteira tendo cálculo, isso nunca foi investigado por um nefrologista, o porquê dessa recorrência. E aí sempre que o paciente tem crises, muitas vezes com pedras muito grandes, isso gera perda de função renal. Muitas vezes o urologista precisa intervir para quebrar essa pedra, para colocar algum catéter para que a urina possa sair. E isso que fica acumulado, inflamando o rim, vai gerando perda de função, até que quando o paciente vem a descobrir que já está hipertenso, muitas vezes isso é classificado como a causa da insuficiência renal ter sido a pressão, quando a vida inteira foi por esses problemas de cálculo. Então, é também uma temática que nós, nefrologistas, somos bem assertivos nisso, do poder de investigar, da importância de investigar e acompanhar com o nefrologista, para que a gente possa classificar algo que é tão importante e chega a ser a quarta causa de etiologia por doença renal crônica no Brasil e no mundo. E aí a gente precisa vigiar. O surgimento das pedras muitas vezes tem relação com nossos hábitos alimentares, algumas doenças de base, né? No geral, a comparação que eu faço é a gente pensar num copo de água que a gente adiciona, por exemplo, açúcar e a gente vai tentar diluir. Quanto mais açúcar eu coloco no copo, vai ser mais difícil que o açúcar ele se misture com a água e fique imperceptível, né? E quanto mais de açúcar eu coloco, eu vou fazer com que o açúcar ele precipite. Então, da mesma forma no rim, se a gente ingere pouca água e tem muito soluto de sal, de ácido úrico, de cálcio, de acordo com a alimentação que a gente ingere, esses pequenos cristais eles vão se aderindo uns aos outros de maneira muito pequena, microscópica, e à medida que isso acontece com o passar do tempo, facilita que isso aumente até chegar a formar um cálculo renal, uma pedra no rim. E aí a gente tem um fator de complicação que é o ambiente onde a gente vive, né? Uma região mais quente, que faz a gente perder mais água através do suor, das perdas insensíveis que a gente chama, e a partir disso facilita esse ambiente com maior tendência à desidratação, a gente precipitar mais esses cristais e aí formar essas pedras, esses cálculos que
atrapalha tanto os pacientes, né? E não só isso da água, mas tem outras situações que atrapalham. Por exemplo, pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, que já foram submetidos a cirurgias de bariátrica, por exemplo, que tiveram que ressecar alguma porção do intestino ou do estômago, isso afeta a absorção, a eliminação de fósforo, de cálcio e outros íons que participam na reabsorção intestinal, e isso faz com que a gente aumente esses cristais lá no rim, essa eliminação, facilitando assim a formação dessas pedras. Então é interessante de que também quem faz uma cirurgia bariátrica também seja acompanhado por um nefrologista. Sobretudo se tiver cálculo de recorrência, né, Deise? A gente fala que, assim, nem todo paciente que tenha um episódio de pedra no rim, ele vai ser candidato a, por exemplo, fazer um estudo metabólico, a acompanhar com um nefrologista. Mas a partir do momento que o paciente ele tem um cálculo que gera dano no rim, que elevou a creatinina, que induziu o refluxo, que dilatou o rim, é importante que a gente tenha um acompanhamento para poder orientar esse paciente. Nem sempre vai precisar de uma terapia, de um tratamento ali agudo em relação a isso, de uma cirurgia, mas muitas vezes uma orientação é o que faz o paciente mudar seu estilo de vida, mudar os seus modos alimentares e hábitos de vida, para que possa evitar aquela formação da pedra, né? Exatamente. E quais são os alimentos, doutor Iago, que mais potencializam esse dano aos rins? Então, falando em específico das pedras em si, uma alimentação muito rica em sal, em alimentos industrializados que são ricos em sódio, né, que é o sal, em fósforo, eles são ruins tanto para as pedras quanto para outras patologias também, da hipertensão e tudo, vai piorar no contexto geral. Mas o que a gente orienta para esses pacientes que têm problema com pedra, e orienta de uma maneira geral, é que eles precisam comer mais frutas e verduras, frutas cítricas sobretudo, elas têm um poder de proteção quanto a isso. Lembrando que uma alimentação equilibrada, ela vai permitir que o paciente ele tenha um pH urinário que mede a acidez e qual nível está, que ele tenha um maior equilíbrio para que não tenha facilidade de ter infecção urinária, nem muito menos que facilite ter cálculo, né? Então, manter uma ingesta de água regular ao longo do dia, de pelo menos 2 litros, mantendo ali em vista aquele xixi amarelo claro, algo mais próximo do branco mesmo. Evitar aquele xixi amarelo escuro, mais avermelhado, que isso é um sinal de que o rim precisa de mais água, né? Está reabsorvendo a água, o pouco de água que tem ali no organismo, e por isso está eliminando, excretando algo mais escuro, a ureia, que fica evidente ali, né? Então, tomando isso como uma prática de exercício físico, uma ingesta de água regular e essa dieta equilibrada com pouco alimento industrializado, com muita fruta, verdura, isso é o que faz equilibrar e ter uma certa proteção quanto a isso. Porém, a gente precisa orientar de maneira mais assertiva os pacientes que podem ter algum distúrbio genético associado. Por isso que a gente faz um acompanhamento, uma investigação metabólica nesses pacientes que têm pedras de recorrência. É um paciente que resolve com o urologista um cálculo, pouco tempo depois ele forma uma nova pedra e essa recorrência não é normal. É preciso o nefrologista intervir e investigar do porquê isso está acontecendo, né? Então, são essas situações que a gente tenta diagnosticar para que a gente possa intervir e o paciente parar de formar esses cálculos, né? E a gente escuta muito, né? Ah, eu já expeli 10 pedras, depois expeli mais 5, depois expeli mais 10. E aí parece que não acaba, né? Isso é genético de que ponto? A partir de que ponto? Então, tem alguns distúrbios que podem acontecer. O mais comum deles, por exemplo, é a hipercalciúria, em que o paciente ele tem uma eliminação de cálcio aumentado no rim. E essa predisposição, por estar num ambiente que tem uma maior quantidade de cristais, digamos assim, a facilidade com que a aderência vai acontecer, que eles vão unir, acontece de maneira mais fácil. Então, a gente precisa investigar para descartar que é por isso, nesses pacientes que têm essa recorrência com cálculo, para que através disso a gente possa tratar o distúrbio com algumas medicações e fazer esse acompanhamento.
A gente sempre fala, Deise, que esses pacientes que têm essa recorrência toda, muitas vezes é banal o termo da pedra em si. Ah, é só uma pedrinha no rim, eu vou eliminar, ou eu vou expelir, ou eu vou fazer uma cirurgia para retirar. Mas a gente frisa muito isso, que é uma das causas de doença renal crônica. Então, sim, o paciente perde função renal por isso. E em anos posteriores ou décadas, isso contribuiu de maneira significativa para que ele tenha uma perda de função mais acentuada, que ele evolua com uma doença renal crônica em níveis mais críticos. Então, a gente frisa essa importância de quem tem pedra investigar com o nefrologista, passar em consulta, para que a gente faça um acompanhamento sobre isso, descarte esses distúrbios e oriente o paciente para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Entendo. E aquelas pessoas que muitas vezes demoram muito para fazer xixi. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa, eu só fiz xixi 2 vezes no dia. Muita gente segura mesmo o xixi, tanto de criança até o idoso mesmo, né? Sim. E é prejudicial você segurar esse xixi por muito tempo? Deise. Assim, falando um pouco da evolução de espécie em si, né? Esse fato da gente conseguir concentrar a urina, de aumentar a reabsorção de água no corpo, já que a gente está bebendo menos água, o organismo ele tem essa capacidade. A gente aumenta a reabsorção de água, então, consequentemente, vai formar menos xixi, porque o meu corpo está precisando de água, né? Sim. E aí vem o reflexo de sede e tudo mais. A gente guia essa quantidade de água também, por isso que a gente sente, né? Mas o ideal é que a gente tenha uma ingesta regular, tome água regularmente ao longo do dia, para que isso não fique acontecendo com frequência e a gente periodicamente esteja desidratado, né? E aí vem a questão, se eu bebo pouca água, eu formo menos urina e, consequentemente, vai ficar mais xixi parado lá na bexiga, né? Sim. Então, o que é que eu posso promover com isso? O xixi parado na bexiga, ele facilita que tenha a proliferação de bactérias, né? Essas bactérias se multiplicando lá, elas podem dar sintomas de infecção do trato urinário, fazer uma cistite, sim, uma infecção urinária. Então, a primeira coisa é isso, inicialmente. O paciente, mesmo sem infecção, ele pode sentir uma ardência na hora que for urinar, por conta dessa quantidade de bactérias que está maior lá na bexiga, no trato urinário, e isso é prejudicial por facilitar infecções urinárias que expõem o paciente a essas infecções, elas saírem da bexiga e subirem para os rins e gerar infecções mais graves, né? Então, isso já é ruim nesse ponto. Sem falar no quesito de desidratação, que é pior. E se eu for falar do avançar da idade, com pacientes mais idosos, mais velhos, que as infecções são mais graves, então isso tem um impacto muito maior no idoso, né? Na criança vai ter também isso do hábito de uma maneira geral, junto com o adulto. É a mesma interpretação, mas é ruim você acumular por essa maior propensão de infecções urinárias e um ambiente exposto à desidratação mais corriqueira pode ter um impacto maior em pacientes que têm outras doenças, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, podem ter um impacto maior. Entendo. E hoje a gente vive muito um excesso de automedicação, né, doutor Iago? É incrível. Então a gente percebe que até mesmo um tratamento de acordo com alguma prevalência de doença que a gente tenha, nós estamos sobrecarregados de medicamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa cardíaca e tomo em torno de 12 remédios por dia. Eu queria saber se esse excesso de remédio, ele também pode sobrecarregar o funcionamento dos rins. Então, Deise, a gente sempre fala sobre isso de sobrecarregar os rins em termos de quantidades, né? Sim. Eu sempre falo que a gente tem um poder muito grande no organismo, com o fígado principalmente, e com os rins, em relação à metabolização de drogas, né? Sim. No geral, as medicações por si só, elas não têm um impacto muito grande de gerar dano único e exclusivamente pela tomada em si. Óbvio, existem medicações que a gente chama de nefrotóxicas, que elas têm uma toxicidade direta nos rins, por exemplo, algumas classes de antibióticos, como aminoglicosídeos, por exemplo, que geralmente a gente vai usar em ambiente hospitalar, eles têm um dano direto para o rim. Então, tirando essas medicações, o que é que as mais comuns têm a dizer? Tem algumas medicações, como os anti-inflamatórios, por exemplo, que da ação deles, eles vão diminuir o poder de defesa do estômago, por exemplo, e do rim em específico. Então, são medicações que não devem ser usadas de jeito maneira.
Outro exemplo de uma medicação que é muito usada e as pessoas não conhecem é o omeprazol. O omeprazol ele tem o poder de fazer umas pequenas inflamações no rim, igual o anti-inflamatório faz, uma condição chamada nefrite túbulo-intersticial, que é uma inflamação que pode acontecer ali no intestício renal e muitas vezes o paciente pode ter espuma na urina, perda de proteína, às vezes de sangue. Isso pode até levar a um aumento de creatinina, um quadro de piora de inflamação no rim por conta desse uso de medicamentos, né? Então, respondendo diretamente sua pergunta, nem tudo vai ter ação direta no rim no sentido de piorar a função do rim. Mas tem medicações que muitas vezes são utilizadas de maneira inocente, que acham que não tem impacto, sobretudo com os anti-inflamatórios, mas que podem gerar inflamações no rim, assim como outras medicações antibióticos podem acometer. Mas, no geral, alguns medicamentos que são direcionados para o sistema cardiovascular, né, da classe dos Ziecas e dos Bras, o enalapril, losartano, ele tem um impacto no rim, de reduzir a quantidade do que o rim funciona, mas isso a longo prazo ele tem um fator de proteção, né? Então, no geral, para os pacientes que têm piora de função e usam essas medicações sem um acompanhamento regular, a gente sempre recomenda que dose creatinina, que acompanhe, para que caso tenha essas oscilações, o nefrologista precise acompanhar e intervir. Eu sempre estou nessas avaliações, né, para ver como é que está. Tem que fazer. Vamos falar de saúde? É hora do nosso quadro Fala Onco. Chegamos no mês de abril e mais uma vez a doutora Lidiane Guimarães vai falar de uma campanha super importante, o Abril Azul Claro, que busca conscientizar sobre o câncer de esôfago. Vamos saber quais são os fatores de risco, sintomas e tratamento com a nossa oncologista clínica, doutora Lidiane. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Fala Onco. Mais uma vez aqui do H+ Onco. A gente vai começar nesse mês de abril uma campanha Azul Claro. Doutora Lidiane, o que é essa campanha? Por que essa campanha? Você falou semana passada sobre o azul marinho e agora do azul claro. Vamos falar sobre o câncer de esôfago. O câncer de esôfago, ele tem alguns fatores de risco. Então, quanto menos a gente fumar, ou seja, não fuma, quanto menos a gente beber bebida alcoólica, ou seja, não beba, porque são fatores de risco. Como é que a gente vai suspeitar sobre o câncer de esôfago? Alguns pacientes, eles têm uma sensação de entalo, a gente chama disfagia, é o termo médico. Essa sensação de entalo, de dor retroesternal, quando vai comer, não consegue comer tão bem, a comida fica meio entalada, às vezes o paciente fica sem querer muito comer, acaba emagrecendo. Então, se você tem esses sintomas, ou conhece alguém que tem esses sintomas, sua família, ou seu vizinho, algo diferente, conversa um pouquinho, pede para ele assistir esse vídeo, manda o link para ele. Por quê? Quando o câncer de esôfago ele é descoberto muito cedo, ou seja, quando ele é pequeno, quando está só envolvendo o esôfago, ele tem condições de cura. A gente pode fazer a cirurgia, pode fazer depois a quimioterapia, terapia-alvo, que seja. Mas lembra, todas as vezes que a gente conversa aqui no Fala Onco, quanto mais cedo a gente descobrir aquele câncer, mais cedo e mais chances de cura ele tem. Outra coisa que a gente pode pensar com câncer de esôfago é com relação à alimentação desse paciente. Lembrando que é um órgão de transmissão, a gente se alimenta pela boca e aí a nossa comida passa pelo esôfago para depois chegar no estômago. Então precisa ter esse cuidado também com relação à ingesta do paciente, quanto à nutrição. Alguns precisam, durante o tratamento, fazer uma gastrostomia para poder se alimentar melhor enquanto faz o tratamento, ou depois que faz a cirurgia, precisa ter alguns cuidados. Então, o nutricionista é um profissional, além de outros, né, que a gente cuida, o cirurgião, o médico, mas o nutricionista para o paciente com câncer de esôfago, ele é primordial. Para esse paciente passar pelas terapias, ou seja, ele conseguir fazer a cirurgia, a quimioterapia, esse paciente precisa estar bem nutrido. Nesse abril azul claro, vamos cuidar e falar sobre o câncer de esôfago, tá bem? Daisy, eu espero ter ajudado e eu vejo você semana que vem. Fiquem atentos a todas essas orientações que a doutora Lidiane nos passou para que você possa ter uma vida mais saudável e se cuidar mais. Doutor Iago, quando uma biópsia renal é necessária?
Então, a biópsia renal, é importante tocar nesse tema, né? Porque, no geral, nos lugares onde tem pouco nefrologista, no geral, não tem disponibilidade com a biópsia renal e é algo de extrema importância, sobretudo para a gente entender o que é que está acontecendo no rim, né? Como eu falei dessas inflamações no rim, tem quadros que podem acometer os rins que eles vêm de maneira súbita. E não tem como o nefrologista saber o que de fato está acontecendo ali naquele momento, né? O que a gente sempre enfatiza é que todo paciente precisa saber qual que é a sua função renal de base. Precisa saber a dosagem de creatinina, ter feito pelo menos alguma vez um sumário de urina, que é o exame simples de urina, que apesar de simples, ele é de extrema importância para a gente e diz muita coisa de como é que está esse funcionamento, né? Então, assim, se um paciente ele tem uma perda de função muito súbita, aguda, um paciente que tem uma creatinina de 1, de 1,2 e do nada, assim, ele fica inchado, a pressão sobe, começa a espumar a urina, faz uma dosagem de creatinina e a creatinina dobrou, triplicou, no geral esse paciente vai ser internado e a gente não tem como saber o que está acontecendo com o rim sem fazer uma biópsia renal. Então ela vai me dizer lá, pela microscopia, eu tiro um pedaço, como é que ele funciona, né? Eu faço através de ultrassonografia, é um procedimento relativamente seguro, em que o paciente ele faz com anestesia local, a gente pega o aparelho do ultrassom, visualiza diretamente o rim e eu venho com uma agulha de biópsia, olhando onde a agulha está passando e eu vou pegar uma pontinha do rim, um pequeno, em torno de 1 centímetro, meio centímetro, para que ele possa ser enviado para um laboratório de patologia e analisado o que é que está acontecendo lá no rim, que está justificando essa inflamação, essa perda de proteína e essa elevação, essa piora na taxa de função, né? Muitas vezes são doenças autoimunes que podem acometer, como lúpus, algumas glomerulonefrites que acometem essas inflamações no geral, que a gente chama, e aí a gente precisa da biópsia para poder fazer esse diagnóstico. Então, esse perfil de paciente que tem uma piora súbita na função renal, é uma primeira indicação da biópsia, e esses pacientes que têm muita perda de proteína. Eu lembrava há pouco tempo dessa importância dos pacientes que espumam o xixi, que é um marcador indireto de proteína na urina. Esses níveis de proteína em urina de 24 horas acima de 1 grama são sinais que nos preocupam em relação ao porquê dessa perda de proteína. Então, no geral, vão ser esses pacientes que têm uma perda rápida de função renal, que tenham valores de proteína acima de 1 grama em urina de 24 horas e pacientes que têm uma perda de sangue também associada a essa proteinúria, no geral, são boas indicações, quase todas que a gente considera para realizar uma biópsia renal. Assim, ficando bem mais seguro a questão do diagnóstico, né, e tratamento. Isso, porque, como eu sempre falo, se o paciente ele tem uma piora aguda de função, se o rim não está funcionando, ele vai evoluir provavelmente com a necessidade de hemodiálise, né? Só que a diálise, ela é uma terapia renal substitutiva, quando o paciente não tem essa função de maneira correta. Só que para que eu possa atender melhor esse paciente, eu preciso saber o que está acontecendo no rim. Muitas vezes a gente vê um paciente entrando em hemodiálise e não se sabe a causa, pacientes jovens muitas vezes, que têm alguma inflamação dessa no rim, e sem eu saber o diagnóstico, o que é que está acontecendo no rim, eu não sei que tipo de tratamento eu preciso dar para o paciente. Se vai ser só corticoide, se eu preciso de algum tratamento imunossupressor para ele, como no lúpus a gente usa. Então, eu preciso da biópsia, ela é uma ferramenta diagnóstica terapêutica de extrema importância quando eu tenho essas pioras de funções, quando eu tenho pacientes com perdas de proteína, com inchaço por muito tempo, a gente precisa investigar. É de extrema importância, sobretudo para que eu dê um tratamento correto para o paciente e que naquele tempo que ele está fazendo hemodiálise enquanto o rim não está funcionando, é o tempo que ele fica na terapia renal substitutiva, enquanto a gente tenta dar um tratamento correto para ver se o rim vai voltar ao normal e a gente consegue tirar o paciente em diálise. Então, a diálise não é um
um fim de vida, um fim de tratamento, algo taxativo que o paciente vai precisar. Muitas vezes, com a evolução da doença renal crônica, um paciente que já vem perdendo função ao longo da vida, isso inevitavelmente vai acontecer, né? Mas nesses casos agudos, súbitos, com proteinúria, com inchaço, com perda de sangue na urina, que geram esses quadros que a gente não tem como saber sem a biópsia, ela é de extrema importância para que, através da diálise, o paciente fique tendo um funcionamento ok da parte renal, até que eu descubra e dê um tratamento correto e tente tirar aquele paciente da terapia renal substitutiva. E muitas vezes a gente vê, né, quando as pessoas têm esse indicativo de hemodiálise, elas já se desesperam, a ansiedade ataca de fato e as pessoas muitas vezes se desesperam. E muitas vezes não é para tanto, né? O paciente ele pode começar o processo de hemodiálise e não continuar, tipo, ficar bem, ou o processo de hemodiálise é para o resto da vida? Então, Deise, a gente precisa, por isso, assim, eu acho que esse estigma ele acontece por vários motivos. Alguns deles sempre vai entrar na questão de não ter um fácil acesso ao nefrologista, né? O grande poder do nefrologista, sobretudo nesse impacto que muda a vida do paciente, é principalmente orientar. Quando você tem um acompanhamento médico regular, e aí eu vou falar nesse momento sobre essa evolução da doença renal crônica, quando eu acompanho o paciente que pelo SUS, o médico lá da estratégia de saúde da família encaminhou para o nefrologista um paciente que tem uma taxa de filtração glomerular, que é a taxa de função do rim, com menos de 45 ml minuto, ou menos 45%, que é o que a gente fala para simplificar para o paciente entender, o nefrologista ele vai fazer esse acompanhamento quando o rim ainda funciona essa quantidade de porcentagem. E aí a gente tem um trabalho longo a ser feito para acompanhar a hipertensão, o diabetes, o abuso de anti-inflamatório, seja qual for a causa que o paciente teve, para poder o rim piorar de função de maneira acentuada, né? E aí eu aproveito para lembrar que depois da quarta década de vida, a gente vai perdendo função ao longo da vida cerca de 1% por ano, né? Então, se você me perguntar se a gente vivesse indefinidamente, por volta de 100, 120 anos, todo mundo ia precisar de diálise porque a gente não tem essa função de maneira infinita, né? A gente perde função ao longo da vida e aí a gente precisa acompanhar para que esses pacientes de risco, eles não tenham uma perda acelerada. Então, com essa orientação, a gente consegue explicar para o paciente do porquê disso acontecer. Então, ele sabendo de tudo que está acontecendo, ele trata melhor e tem uma relação médico-paciente melhor. Então, eu já percebi que nos pacientes que eu consigo acompanhar a doença renal crônica por mais tempo, que já tem várias consultas em acompanhamento, eles entendem melhor o que é que eles têm no rim, eles têm uma maior certeza do diagnóstico, eles, em determinado momento que o rim está funcionando menos que 30%, eu já começo a conversar sobre a terapia renal substitutiva, né? Que é a diálise e o transplante renal, e da diálise a gente tem a diálise peritoneal e a hemodiálise. Então ele sabe das terapias que ele pode vir a fazer quando o rim não tiver mais função, e aí ele conhece, vai sabendo, e isso é introduzido nas consultas pouco a pouco. É diferente do paciente passar em uma consulta de urgência, ficar sabendo que o rim não tem função nenhuma e que ele vai precisar fazer hemodiálise pro resto da vida. No geral, é uma conversa muito grosseira, digamos assim, algo mais direto, que não dá tempo o paciente absorver e entender o impacto que vai ter na vida dele, né? Então, eu acho que o principal motivo é não ter um acompanhamento regular, e isso gera uma certa aflição no paciente e um medo, de fato, do que vai vir a ser essa vida agora com a hemodiálise, né? Entendo. E qual a diferença da hemodiálise para a diálise? Tem uma que é menos invasiva do que a outra? Menos agressiva do que a outra? Como é? Então, a diálise, né, de uma maneira genérica, nós temos duas. A diálise pelo sangue, que a gente chama de hemodiálise, e a diálise peritoneal, que a diálise é feita através da nossa barriga, pelo próprio peritônio, que é uma camada que recobre, através de um catéter que é colocado na barriga. Ele é introduzido um líquido de uma máquina
externa, que esse líquido fica em constante troca e depois de um tempo a gente elimina o líquido da barriga para poder com ele sair as toxinas da mesma forma que é retirada no sangue, né? E aí, para entender, a diálise peritoneal, ela é um método mais simples, ela é menos invasiva, porque ela não lida com sangue, né? Então, o paciente ele não fica exposto a uma retirada de sangue, que pode ter intercorrências e o paciente se sentir mal com isso, né? A pressão cair, a glicose cair, ela é bem mais invasiva quando é pelo sangue. Então a peritoneal tem essa facilidade de ser mais branda, ela é feita geralmente em casa e ela, Deise, ela pode ser feita diariamente quando o paciente já tem um rim que funciona muito pouco, mas ela pode ser começada, por exemplo, 3 vezes na semana, 2, vai depender do quanto de rim o paciente funciona ainda e qual a sintomatologia que ele tem, né? Mas no geral é um método que é feito em casa, o paciente vai dormir, liga a máquina e fica cerca de 8 horas à noite, ele automaticamente faz essa infusão e essa drenagem do líquido na barriga e aí quando o paciente acorda pela manhã ele só desliga a máquina e faz sua vida normal. A hemodiálise, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Que é essa que o paciente vai até uma clínica 3 vezes por semana, no geral faz um tempo de diálise de 4 horas. E aí ela é por um catéter que é introduzido numa veia ou por uma fístula, né? Que é aquela... Os pacientes às vezes veem uma fístula mais alta nos braços, que é por onde é feita a punção ali, e a diálise é feita. Ele é um método mais invasivo, porque tira sangue do paciente, então pode gerar mais sintomas nele, a pressão cair, tem um maior risco para infarto e outras coisas, né? Mas é um método simples no sentido que o paciente vai 3 vezes por semana apenas, mas ele é mais invasivo, o paciente perde o poder de urinar de maneira mais rápida, enquanto a peritoneal, o paciente preserva isso por mais tempo. Lá na hemodiálise, no geral, em até 1 ano, praticamente todos os pacientes eles param de urinar, porque é um método mais invasivo, digamos assim, tem um risco maior. Exatamente. E como é que funciona o transplante renal? E quem é que pode doar? Então, o transplante, né, é uma das últimas formas da terapia renal substitutiva, né? No geral, desde todo paciente que ele tem uma perda de função e ele vai entrar no método dialítico, seja peritoneal ou hemodiálise, ele deve ser encaminhado em até 90 dias para um centro transplantador. Isso é legislação no Brasil, então todo centro de hemodiálise que receba um paciente desse, ele deve ser orientado, conversado dos direitos que ele tem em relação a conhecer um centro transplantador. E a partir desse centro transplantador, tem uma equipe de nefrologistas que também tem assistente social, nutricionista, enfermeiro, vai acolher esse paciente, entender o contexto da doença renal crônica, conhecer o aporte familiar que tem e as condições que existem em relação à possibilidade de um transplante ou não. Falando diretamente do receptor, do paciente renal crônico, é através dessa consulta que a gente vai conversar sobre bolsas de sangue que ele já recebeu na vida, se for uma mulher, a quantidade de gestação que existiu, mas no geral, o que a população precisa saber é que todos os pacientes têm direito de ser encaminhados para um centro transplantador mais próximo ou de desejo do paciente, quando existe mais de um próximo, para que ele possa passar em consulta e a gente, enquanto nefrologista, conhecer se aquele paciente é elegível ou não para um transplante. Então, essa avaliação é feita a partir dessa indicação do transplante, porque aí o paciente teria mais tempo de vida, mais qualidade de vida? Isso. O transplante, Deise, ele é a melhor terapia renal substitutiva no sentido de expectativa de vida. Falando assim em relação aos estudos, a gente já tem gráfico que mostra que nos primeiros 2 anos, e principalmente nos primeiros 6 meses, quando a gente compara a mortalidade dos pacientes que continuam em hemodiálise, por exemplo, e os que foram transplantados, a mortalidade nos primeiros 6 meses, principalmente, ela é maior em quem recebeu o transplante. Por quê? Porque você recebe uma dose de imunossupressor muito alta, que é para o rim não rejeitar, são medicações que afetam a imunidade, que abaixam ela para poder o rim não ter rejeição.
nesse primeiro momento, então o paciente ele fica exposto a infecções oportunistas, né? Sim. Então, depois que passa esse período mais crítico de 6 meses, e principalmente depois de 2 anos, a curva de qualidade de vida para o paciente transplantado ela é muito mais alta do que o paciente que está em hemodiálise. E nem se fala a curva de mortalidade, que só cai. Então, sem dúvidas, o transplante ele é a melhor terapia renal substitutiva nesse sentido, a longo prazo. E aí, o que a gente precisa em relação ao renal crônico, ao recém-chegado no método dialítico, é que ele seja encaminhado para passar por um nefrologista e saber para que a gente possa orientar. Entendo. E como a pressão arterial, ela pode interferir no bom funcionamento dos rins? Então, desse paciente que tem uma pressão muito alta, isso da mesma forma que afeta o coração, afeta os vasos sanguíneos de uma maneira geral, lá no rim, ele vai fazer com que a pressão intraglomerular, lá na menor unidade morfofuncional que tem no rim, os vasos que lá estão também funcionem com alta pressão, né? E essa alta pressão gera dano celular, isso a longo prazo faz com que o rim tenha perda de função por conta desses vasos funcionando com pressões muito elevadas. Isso induz edema local, inchaço. Isso faz com que a perda da função renal ela ocorra de maneira mais acelerada. Por isso que muitas vezes as pessoas que sofrem de pressão arterial e de hipertensão arterial, elas se sentem mais inchadas, pernas, pés, braços, né? O que é que poderia ser feito para aliviar esse inchaço, por exemplo? Então, Deise, a gente no geral precisa investigar a causa do inchaço, né? O inchaço, ele pode ser único exclusivamente da pressão arterial mais elevada, ela pode ser de um rim que já funciona muito pouco, então se ele filtra menos e o paciente ingere muita água, por exemplo, ele vai tender a acumular essa quantidade de líquido nas extremidades, nesses lugares de maior extremidade que tem um menor retorno. Então pode ser nesse contexto. Uma outra etiologia, uma outra causa que pode acontecer é para pacientes que têm insuficiência venosa, por exemplo, periférica, pacientes diabéticos que geralmente tem em conjunto, que já teve alguma infecção na perna, que dificulta o retorno do sangue pelas veias e isso acumula, né? Então, a etiologia do inchaço ela é multifatorial. No geral, a gente tenta, pelo histórico do paciente, pelos antecedentes clínicos, a gente vê o que é que está contribuindo mais para que aquilo aconteça. Não tem como a gente dizer assim qual é uma origem direta. É sempre um conjunto de fatores que influenciam isso aí. E que precisam ser avaliados, né, pelo especialista, entendo. E a gente vê mais uma prevalência nessa questão de pessoas que têm muita doença nos rins, os idosos, né? Eu não sei como é o que a gente vê de forma assim no senso comum, mas você, nessa sua experiência clínica, de tudo que você já presenciou, que você já estudou, qual é a faixa etária mais comum para as pessoas adoecerem dessa forma? Então, Deise, é um pouco variado. Assim, para a doença renal crônica, no geral, eu vejo pacientes mais idosos. Eu explicava há pouco, né, que à medida que a gente envelhece, a gente perde função renal. Então, por si só, mesmo que o paciente ele não tenha comorbidade nenhuma e ele tenha um valor de creatinina normal, como o cálculo da taxa de filtração glomerular, do quanto o rim funciona, ele é medido também pela idade, com o avançar dela eu vou perdendo taxa de função do rim. Então, de uma maneira geral, eu costumo ver mais idosos com doença renal crônica, com o rim funcionando menos. Então, tem esse perfil de doença. Doenças glomerulares, que estão mais relacionadas com inflamação no rim, com doenças autoimunes que geram isso, no geral, eu vejo pacientes mais jovens. Eu posso ver também pacientes mais velhos, mas são outros tipos de patologias que eu vejo, né? Nos mais jovens, eu costumo ver essas inflamações, ver pedra nos rins, mas não é incomum, de vez em quando, sempre aparece aquele paciente jovem que tem um problema nas costas, que tem um problema no joelho, que sente muita dor e abusa de anti-inflamatório. E aí, esses pacientes chegam para mim com frequência. Ah, doutor, eu fui fazer um exame com um cardiologista, porque eu precisava
disso, e aí o cardiologista disse que eu precisava passar no médico do rim, porque minha função diminuiu, minha creatinina está elevada. E aí quando eu vou ver, vou investigar os antecedentes do paciente, é um paciente que está sempre usando anti-inflamatório por conta daquelas dores, e inadvertidamente foi perdendo função do rim por conta dessa falta de orientação, né? Então, esses mais jovens têm esse perfil de ser mais por cálculo renal, por esses quadros inflamatórios, de inchaço e por esses abusos dessas medicações. Entendo. E as pessoas que tomam, geralmente hoje a gente vê muita gente na academia, tomando suplementos, e a gente escuta muito também no senso comum as pessoas dizerem que a creatina em excesso prejudica a função dos rins. Isso é verdade? Então, Deise, o que é que a gente... É uma dúvida muito comum isso da creatina, porque todo né? mundo está tomando no hoje. Ambiente, hoje a gente está numa fase, eu digo assim, que a sociedade como um todo, a gente está muito rápido em tudo, né? No meio digital, no meio profissional. Essa celeridade tem acompanhado também no que a gente quer de desenvolvimento físico, por exemplo. Então, tem tentado suplementar para tentar suprir isso. Com a creatina em si, como é que a gente fica nessa interpretação, né? A gente tem uma produção, tem a creatina muscular que a gente tem no organismo, que ela metabolizada, ela vira creatinina e a gente indiretamente mede a função do rim por isso, né? E aí, o que acontece? Quando o paciente ele suplementa a creatina, eu estou aumentando essa quantidade de metabolização da creatina. Se eu aumento a creatina, eu vou aumentar também a creatinina, porque eu aumentei a quantidade do suplemento em si, dessa substância no organismo. No geral, quando eu tenho doses pequenas, em torno de 3 gramas, que é o que a gente tem hoje, uma quantidade de estudos, apesar de não serem estudos robustos, grandes, eles dão uma certa segurança nessas dosagens pequenas de 3 gramas de que não existe um dano renal associado. Como eu falei, a gente não tem grandes estudos, sobretudo em população de pacientes renais crônicos, mas a gente tem um grau de segurança melhor nesses pacientes que tomam uma dose de 3 gramas e são acompanhados regularmente. O que é que eu sempre gosto de fazer? Um acompanhamento para quem tem algumas comorbidades, algum problema de pressão, diabetes, que tem um risco mais aumentado em relação à doença renal crônica. É prudente que antes de começar a utilizar, a gente faça uma dosagem basal da creatinina e solicite outros marcadores para que depois, tomando, a gente possa comparar e saber o que de fato foi só por aumento da ingesta, ao aumento da substância que vai ser metabolizada, ou se é porque está existindo dano renal ali concomitante. Então, no geral, essa dose de 3 gramas é o que tem mostrado um maior nível de segurança e que, inclusive, em população mais idosa, mostrou um benefício em relação à memória, maior disposição, sono e tudo. Então, é uma substância que tem tido benefícios além do desempenho físico, né? Que é o que costumeiramente é usado. Então, a gente tem trabalhado em torno dessa quantidade mais segura, que é para um desempenho melhor de educação física e esses ganhos secundários aí que têm sido vistos nesses outros estudos. E qual é a dosagem que poderia causar um risco aos rins dessa creatina? Então, Deise, me aprofundando no assunto, eu participei uma vez de uma discussão até da América Latina como um todo, sobre isso da abordagem da creatina, entre outros assuntos que foram abordados. Teve uma palestra de um educador físico e na bancada tinha nefrologistas, nutricionistas e tudo, e ele apresentando dados em relação a uma suplementação maior que pudesse atingir uma saturação muscular com uma dosagem durante o mês em torno de 20 gramas. O que é que eu costumo dizer, não só relacionado a isso da creatina, mas em tudo para medicina e para a saúde, eu acho que a gente tem que ter muito bom senso. E ter algo seguro do que vai ser feito. Se eu quero algo que me acrescente em relação a um desempenho muscular um pouco melhor, um benefício com memória, com sono, eu preciso trabalhar sempre na segurança. Se eu vou recomendar para o paciente, ou ele vem a me indagar que está tomando ou que tem o desejo de tomar, minha orientação é que seja algo prudente, que evite algum dano no rim, já que a gente não tem estudos robustos que assegurem determinadas dosagens. Eu
pego sempre pelo que é mais plausível, que é mais seguro. Então, isso das 3 gramas eu vejo como uma quantidade mais segura, ok, dos pacientes de uma maneira geral, e nos renais crônicos a gente precisa acompanhar. Em pacientes que têm maior risco, a gente separar se está existindo dano ou não. Mas no geral, essa quantidade tem sido mais tranquila em relação a esse acompanhamento do que eu tenho visto nos meus pacientes. Então, o paciente renal, ele pode fazer o uso da creatina? Pode. Nessas quantidades mais seguras, como eu falei, orientado pelo especialista. Em um acompanhamento regular, a gente faz esse acompanhamento do basal, compara depois de um tempo utilizando, a gente dosa marcadores para ver se teve algum dano renal associado, e a gente consegue que mesmo pacientes que já fazem musculação, por exemplo, há muito tempo, que já são atletas, eles não tenham um impacto negativo disso aí. Entendi. E o que seria a doença renal policística? Então, a doença renal policística, Deise, a gente tem várias etiologias, né? Cistos renais, eles têm várias doenças genéticas que acometem. Lembrando que a gente pode vir a desenvolver cistos renais e eles podem, no geral, são benignos, são achados que não geram um impacto muito grande no rim, principalmente a partir da 3ª, 4ª década de vida, a gente pode ter um achado no exame de ultrassonografia, de tomografia, por exemplo, de um cisto que apareceu. No geral, a gente vai tomar uma conduta expectante, que a gente chama, de acompanhamento, para ver se aquele cisto, ano a ano, ele está crescendo, se está aparecendo alguma complicação, alguma calcificação, alguma septação no meio dele, que a gente precisa investigar com um exame com contraste, ou precise referenciar para um especialista, para um urologista, quando a gente acha que aquele cisto está suspeito, né? Então, além desse cisto simples, né, benigno, a gente tem doenças renais multicísticas, que passam por alterações genéticas, e outras que têm impacto em relação ao desenvolvimento de câncer, né? A gente tem uma das mais comuns, que é raro, mas é o que é comum a gente ver, que se chama doença renal policística autossômica do adulto. É uma das que tem impacto maior em relação a essa perda de função renal, porque são múltiplos cistos. No geral, se eu tenho muitos cistos se multiplicando no rim, eu vou diminuir a quantidade de parênquima, né, de área viável de funcionamento do rim. E esses cistos, à medida que ele cresce, a gente tem um impacto na taxa de função. Então, nesses pacientes que têm múltiplos cistos, é preciso fazer um acompanhamento para a gente descobrir a causa. Se foi algo congênito, se é algo genético, se é algo que tem esse componente genético e a gente precisa orientar o resto da família para a gente tentar descobrir através do distúrbio genético se é algo dominante, se é algo recessivo, para a gente orientar para os pacientes que ainda não têm doença renal crônica estabelecida, para a gente fazer orientações. Essa que eu citei, por exemplo, tem algumas drogas que estão em estudos, na Índia, por exemplo, tem umas medicações que estão em voga, em estudos, que está chegando no Brasil aqui para tentar diminuir essa formação de cistos, retardar o desenvolvimento da doença renal crônica, né? Então, é algo mais raro no consultório do nefrologista, mas também tem sua importância o acompanhamento. Entendo. E qual a relação mesmo que a gente pode entender de uma forma bem direta entre os rins e o trato urinário? Porque às vezes as pessoas dizem, mas não tem nada a ver, o que é que tem a ver rins com o trato urinário, o sistema urinário? Explica pra gente essa ligação. Então, o sistema urinário, né, o trato em si vai englobar não só o rim, onde tudo acontece, da filtração, da formação do xixi, que vai passar através do ureter, que é o canal que sai do rim, e vai até ligar a bexiga. A bexiga também faz parte do trato urinário, né? Ela vai receber a urina dos 2 rins através do ureter, para que depois ela possa sair através da uretra ao longo da genitália externa, né? Nesse componente. Então, o trato urinário em si é todo esse componente dos ureteres, dos rins, da bexiga e até a saída do xixi. Então, é comum, e é onde gera mais dúvida junto ao urologista e ao nefrologista, é isso. Ambos eles tratam do sistema urinário como um todo,
Lembrando que nos homens a próstata tem participação nesse componente também, mas mais relacionada à parte do urologista e o que vai ter a ver com o nefra, que podem dar alguns sintomas relacionados a um crescimento de próstata, por exemplo, né? Então, tem essa subdivisão, mas o rim, ele é um dos componentes também do trato urinário em relação a essa subdivisão, digamos assim. Entendi. E qual estilo de vida, doutor Iago, a gente pode adquirir para que esses problemas eles possam ser evitados? Então, Deise, para tudo de uma maneira geral, né, ter aquele estilo de vida equilibrado, a gente sempre fala hoje, né, depois que foi modificado o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde há mais tempo, né, tem todo um contexto biopsicossocial, né, holístico como um todo em relação ao paciente, né, que de uma maneira geral a gente vai se cuidar com a saúde através de um sono adequado. O paciente tem que ter uma noite de sono que descanse, que ele acorde no outro dia sem estar cansado, porque uma quantidade de sono reduzida vai induzir inflamação, riscos aumentados a doenças crônicas, né? Então começa com uma boa noite de sono, no outro dia uma alimentação equilibrada, paciente que possa ter todas as alimentações regulares, as refeições, e com uma dieta equilibrada, que não seja rica em carboidrato, que seja adequado de acordo com as atividades que o paciente faça, mas que não seja rica em excesso de gorduras, de alimentos industrializados. Obviamente, cada profissão vai orientar as nuances de cada orientação dessa, né? Mas é ter uma quantidade de exercício físico diário, pelo menos 3 vezes por semana, de 50 minutos, ou 5 vezes de 30 minutos, né? Se fala de uma quantidade de 150 minutos semanais de atividade física para você não ter um sedentarismo e isso não gera impacto na saúde, né? E o uso correto de medicações, tratar as comorbidades de maneira regular, ter uma ingesta de água de tal forma que você tenha um xixi, um amarelo mais claro, mais branco, ter uma ingesta hídrica regular, com essa alimentação equilibrada, um sono, tudo isso entra em fatores para que a gente tenha um equilíbrio de saúde correto. Perfeito. Nosso podcast está chegando ao final, né? Poderíamos passar muito tempo mais conversando sobre isso, um bate-papo super interessante, mas eu quero que você agora deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, sobre qual é a importância da gente adquirir esse estilo de vida e quando seria importante a gente procurar um especialista na nefrologia. Então, para você que está em casa, está aqui me ouvindo, é muito importante, enquanto nefrologista, ressaltar essas importâncias em relação aos hábitos de vida, os hábitos alimentares, o uso correto de medicações, para que vocês possam estar estáveis, digamos assim, no controle das suas doenças e promovendo práticas diariamente para que promova mais saúde, digamos assim. E para os pacientes que precisam de acompanhamento com o nefrologista, com o médico do rim, é importante, sobretudo, os pacientes que têm problema de pressão, que têm diabetes, que já teve algum problema no coração, vocês estão mais expostos a perder de maneira mais acelerada a função do rim. Então é importante o acompanhamento com o nefrologista para que a gente possa medir no sangue, fazer algumas orientações no estilo de vida e de medicações também, para que vocês possam ter um controle melhor dessa taxa de função do rim. Então, deixo aqui os meus contatos, eu estou disponível nas redes sociais, através do Instagram, dr.iagomarques. Lá eu tiro dúvida, converso mais com vocês sobre esses sintomas, sobre as principais consultas que eu recebo, as dúvidas dos pacientes, para que a gente possa ter esse contato mais íntimo. Eu tenho um compromisso com você de tornar a nefrologia, o médico do rim, um médico mais acessível, que a gente possa juntos quebrar esse estigma que tem, que o nefrologista só está presente na hora da hemodiálise. Então eu quero que juntos a gente possa construir esse conhecimento a mais na nefrologia aqui na Paraíba. Obrigado, Deise, a TV Sol e a todo o programa que possibilitou a gente conversar e ter esse contato mais próximo, né?
de orientação e de expor mais a nefrologia, que é uma especialidade tão difícil, digamos assim. Exatamente. E nós que agradecemos a sua presença, ficamos muito felizes em saber que Patos agora tem sim um nefrologista, né? E aí a gente fica muito feliz em poder até direcionar essas pessoas que precisam tanto, para que, em primeiro lugar, elas entendam a importância de procurar um médico especialista, né, doutor Iago? Então, nosso muito obrigado. Nossa conversa foi muito prazerosa, acho que já deu para sanar muitas dúvidas que as pessoas possam ter, né, em casa. E nosso muito obrigada. Obrigado. Então, gente, eu espero que vocês possam acompanhar esse programa maravilhoso através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. Compartilhem esse programa maravilhoso. Manda para aquela pessoa que muitas vezes está lá precisando de uma orientação, precisando de uma avaliação de um especialista na nefrologia. Muitas vezes a gente não procura esse especialista porque a gente de fato não sabe. E ter conhecimento, saber sobre, é qualidade de vida. Conhecimento, gente, abre muito a nossa mente para que a gente possa se cuidar. Prevenir também é a solução. Muitas vezes a gente tem medo dessa promoção de saúde, mas a gente tem que ir em busca disso para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até lá! Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Trabalho, faculdade, que fase? Que fase. Leve a vida numa Honda, Nova Bis e Elite.